professor Jaime de Química e você está no projeto Aula Pública. Nós vamos conversar hoje sobre a introdução ao estudo das soluções. Vamos caracterizar o princípio geral da solubilidade e eu vou apontar para vocês algumas situações importantes que você, aluno do ensino médio e que vai prestar os vestibulares e o Enem, precisa ficar atento. Primeiro, a gente traz a definição do que é a solução. O que são soluções? As soluções são misturas homogêneas que têm no mínimo dois componentes. O soluto, que é aquele que está sempre em menor quantidade, e o solvente, que está sempre em maior quantidade. As soluções elas podem ser encontradas em três estados físicos principais: sólido, líquido e gasoso. Então, observe aí os exemplos que eu apontei. Teve uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio, do Enem, que colocou muito bem essa definição e que eu queria reler com vocês para a gente poder analisar. Ele diz assim: ao colocar um pouco de açúcar na água e mexer até a obtenção de uma só fase, prepara-se uma solução. O mesmo acontece ao se adicionar um pouquinho de sal à água e misturar bem. Observe que o sal é uma situação e a água é outra, o açúcar é outra situação, porque eles são compostos que têm características diferentes. Você deve ter visto isso lá no primeiro ano do ensino médio. O sal, que é o composto basicamente por cloreto de sódio, tem ligação iônica. E o açúcar, que é composto por sacarose, por glicose, ele tem na sua principal composição compostos covalentes. Então, são situações diferentes. Uma substância capaz de dissolver o soluto é denominada solvente. Por exemplo, a água é um solvente para o açúcar, para o sal e para outras substâncias. A figura a seguir ilustra essa citação. Então, a gente tem aqui o soluto, né, na colher, o sal ou o açúcar, ele adiciona no recipiente que tem solvente e a gente forma uma solução, ok? Só que tem o seguinte: a interação entre os componentes da mistura, que vai formar a solução, soluto e solvente, dependente da composição do soluto e do solvente, ela é feita baseada num princípio muito importante na química que a gente chama de princípio geral da solubilidade. Esse princípio diz que semelhante dissolve é dissolvido por semelhante. E essa semelhança é traduzida pelo tipo de ligação química que é feita, mais precisamente pela polaridade da molécula. Quando a gente fala polaridade da molécula, você tem que lembrar rapidamente que é a presença de polo positivo e polo negativo, ou ausência de polos positivos e negativos, que a gente vai chamar de composto polar, se tiver polo positivo e negativo, e composto apolar, se não tiver polo positivo e negativo. É claro que para a formação dos polos, nós temos uma série de circunstâncias, mas, grosseiramente, de forma bem simplificada, a gente pode dizer que a formação desses polos depende da eletronegatividade e depende da geometria, do desenho da molécula no espaço, ok?